paz, igreja. Amém. Quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Se não for por Ele, para Ele e por meio dele, nada terá sentido nessa noite. Agradecer ao pastor Edgar por essa oportunidade. Essa palavra está no meu coração desde junho de 2022. Está escalada para ministrar no dia 3 de julho. E o Senhor não nos permitiu. Passamos momentos difíceis. E um dia eu falei que eu não ia ministrar mais. E depois de uma canção que foi ministrada esse ano na igreja, eu decidi, né? A música fala ressuscita, a terra que estava morta. E aí eu tomei a decisão e lembrei do chamado de Deus na minha vida. Não estou aqui, né? Vou estar fazendo bem. Jesus está no barco. A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 1. Incrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Amém? No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vai dizer que Jesus, lá diz assim que Jesus disse: passamos para outra margem, para o outro lado da margem. Ele se referia ao mar da Galileia. O mar da Galileia é citado várias vezes na Bíblia. Ele se chama Galileia porque fica na região da Galileia. É um grande lago doce, onde recebe as águas do Rio Jordão. O mar da Galileia, ele possui aproximadamente 20 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, e a sua profundidade vai de 20 a 230 metros. E é rodeado por montanhas e paredões de rochas grandiosas. Essas características
não tinha nenhum barco à volta, não tinha como eles controlarem aquele barco. Era impossível chegar no outro lado, aos olhos humanos. Porém, não era o fim. Jesus estava no barco. Irmão, não é o fim. Se Jesus estiver no barco, você não vai naufragar. Se Jesus estiver no barco, você não vai morrer no meio da tempestade. Com Jesus, nós podemos recomeçar todos os dias. O que a nossa família tem feito é recomeçar todos os dias. Temos recomeçado todos os dias, porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu sei que você tem recomeçado todos os dias. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor renova na minha vida, na sua vida, todos os dias, todas as manhãs. Aleluia. Tem situações, irmãos, que nós não vamos vencer com a força do nosso braço. Tem situações, tem experiências que nós vivemos no cotidiano que só serão vencidas se forem vivenciadas, com Jesus. Aquela tempestade não foi como as outras. Aquela tempestade ela foi diferente. Aquela tempestade ela não foi como as outras que os discípulos tinham, que os discípulos estavam acostumados. Por quê? Porque eles tiveram medo. Eles ficaram assustados. Isso nos mostra que foi algo diferente. Por quê? Porque Jesus, a experiência que Jesus queria que seus discípulos tivessem, iria marcá-los para sempre. E o Senhor deu uma frase há um tempo atrás, e eu sempre lembro dela, que diz assim: as experiências vividas com Cristo tornam-se testemunhos e geram milagres. Eu, você, somos portadores de milagres. Eu, você, somos portadores de milagres. Somos portadores de vida. Pessoas vão chegar até nós e através das nossas experiências, através dos nossos testemunhos, nós geramos milagre na vida de alguém. Alguém olha para você e diz: olha, eu estou vencendo porque eu vi que você também venceu. Mas não é de nós mesmos, e sim do Senhor que nos capacita e nos fortalece. Então você, meu irmão e minha irmã, você é portadora de milagre. Mas eu não tenho nada a oferecer. Mas você tem uma escuta, você acolhe, você está junto, você está ali segurando a mão, orando. Você tem milagre na sua vida. Por isso você é portador de milagre. Então nós devemos vivenciar as nossas próprias experiências com Jesus. Muitas das vezes nós ficamos, se você pegar o Instagram, você vai lá, se você segue alguém, um pregador, uma pregadora, você fica lá vislumbrado porque Deus usa, e você fica ali vivenciando aquela pessoa, contar os milagres, contar as experiências. Mas nós precisamos olhar para nós. O Senhor também quer nos usar. O Senhor também quer que nós tenhamos experiências com Ele. Ezequiel, se eu não me engano, capítulo 47, vai trazer, sobre as águas e a cabra, uma palavra para hoje. Mas nós precisamos nos mergulhar na presença de Deus. Quando o paciente chega para o psicólogo, ele traz ali aqui que está submerso. E na medida, eu vou puxar um pouquinho aqui para mim. E na medida que ele vai ali se abrindo, que ele vai ter intimidade, que ele vai criando um vínculo com aquele profissional, ele começa a trazer tudo aquilo que fica no escondido. Ele tem tanta intimidade que ele conta coisas para alguém que ele não conta para ninguém. E ali ele está tendo uma intimidade. O psicólogo vai mergulhando profundamente. Jesus é o maior psicólogo que o mundo já teve, que o mundo tem. A psicologia veio com Jesus. Jesus ouvia, Jesus acolhia, Jesus não julgava, Jesus não apontava o dedo. E nós, o que nós fazemos? Sempre apontar o dedo, sempre julgar, Então nós precisamos o quê? Ter intimidade com o Senhor. Buscar, vivenciar as nossas próprias experiências. O segundo ponto é que eu preciso
a reação. Através da minha oração, do meu posicionamento, do pagar o preço, do dispor, do servir, do buscar, Ele reage com a misericórdia, com a graça e com a bondade. Queremos que o Senhor faça tudo. Mas quando a gente olha para os evangelhos, as pessoas iam até Jesus. Elas tinham uma ação, iam até Jesus. Qual era a reação de Jesus? Curados. Oração. Precisamos orar. Precisamos agir. Quando nós nos posicionamos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos, o Senhor vem intervém por nós. Amém? Glória a Deus. O rei Davi, quando trouxe a arca da aliança, ele não se importou se era rei, se ganhou guerras. Ele queria a presença de Deus. E é com a presença de Deus na nossa vida que nós venceremos as tempestades. Amém? Quem crê? Glória a Deus. O terceiro ponto vai dizer assim: eu preciso confiar, independente das circunstâncias. É o ponto que um dos pontos que eu mais acho difícil. Confiar no Senhor, independente das circunstâncias. É fácil confiar quando tudo está sob o nosso controle. É fácil confiar quando tudo está calmo. Quando tudo, quando a nossa despensa lá está farta, quando tem saúde, quando estamos empregados, quando estamos ganhando bem. Quando tudo vai bem, é fácil confiar em Deus. E quando as circunstâncias começam a mudar? E quando as portas começam a fechar? Quando o desemprego bate na nossa porta? Quando a enfermidade chega? Será que continuamos confiando no Senhor? Será que continuamos na presença do Senhor? O meu pai trazia, uma vez ele me disse uma palavra e ele falou, e ele falava assim, que é em meio à dor. Eu esqueci um pouquinho assim o jeito que ele falava, mas era o adorador adora em meio à dor. Exato. Acho que era isso, uma das ministrações dele. O adorador adora em meio à dor. Vencedor, vence. Não vai ser fácil. Aqui nós teremos muitas aflições, mas há uma promessa: tende dor, eu venci. E nós vamos vencer se nós permanecermos com o Senhor. Em todo tempo nós precisamos estar na presença de Deus. Quando tudo estiver bom, Jesus está. Quando tudo estiver mal, você precisa estar com Jesus, porque Ele estará com você também. Amém? Então, se nós olharmos para as circunstâncias, o nosso barco vai afundar. O nosso barco vai naufragar. Os discípulos, até então, eles estavam olhando somente para a tempestade, para o barco afundando. Quando a água já estava enchendo o barco, eles lembraram de acordar Jesus. Muitas vezes Jesus é o último que buscamos. Muitas vezes Jesus é o último que buscamos como recurso. E que nessa noite, eu e você possamos aprender a olhar primeiramente para Jesus. Amém. Que Jesus não seja o seu último recurso, mas que Ele seja o primeiro recurso. Que a oração não seja o seu último recurso, mas que a sua oração seja o primeiro recurso. A fé nos faz crer no sobrenatural. Crer que o impossível vai acontecer, ainda que eu não veja a solução. Os discípulos acordam Jesus e clamam para que o Senhor os salve. E ali, levantando Jesus com apenas uma palavra, Ele repreende o vento, Ele diz ao mar: aquieta-te, e o mar silenciou diante de Jesus. E a palavra do Senhor diz no primeiro versículo, capítulo 5: e eles chegaram do outro lado da margem.
durante e depois do percurso. Jesus estará com você em todo o tempo. No meio dessa tempestade, antes da tempestade acontecer, no meio da tempestade e depois da tempestade. O quarto ponto diz assim: para todas as situações, nossas orações são respondidas. Como assim? Eu orei e Deus não me respondeu. O Senhor me respondeu todas as suas orações. Mas nem sempre receberemos o sim de Deus para aquilo que pedimos. Às vezes, Deus responderá com o sim, como imediato, imediatamente, como fez com o rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 20. O Senhor ordena que o profeta Isaías visite Ezequias e lhe dá uma ordem. Fala para ele, pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias vira para o lado, vira o rosto para a parede e faz uma oração ao Senhor. Antes mesmo, o profeta Isaías atravessar o pátio, estava ali, sair do pátio, Deus ordena para quê? Para que o profeta vá lá e diga: Ezequias, rei Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração, o Senhor viu as suas lágrimas e Ele disse que irá te curar. A resposta ali foi o quê? Foi o sim, foi instantâneo. O Senhor deu o sim. Outras vezes, a resposta será o quê? Espera. Em João capítulo 11, a Bíblia relata sobre a morte de Lázaro. As irmãs Marta e Maria, elas mandam um mensageiro ir até Jesus, achar Jesus e dizer que o amigo dele, a quem ele amava, estava enfermo. E aí o mensageiro encontra Jesus, deve ter dado um pouquinho de trabalho, mas ele encontra Jesus e diz: dá o recado. O que Jesus faz? Jesus vai? Não. Jesus fala o quê? De que Jesus faz? Espera mais 2 dias. Somente depois dos 2 dias, Jesus chama os seus discípulos para ir para a Judeia. Então aqui Jesus ele não foi imediatamente. Ele, em outras palavras, ele diz para Marta e Maria, né? Espera, não é a hora, vai chegar no tempo. O que eu tenho que fazer é muito maior do que vocês imaginam. O milagre é muito maior. Então, a resposta para Maria e Marta foi: espera. E outras vezes, a resposta do Senhor será não. Uma coisa que a gente, eu tenho muita dificuldade, né? Eu e o Eduardo, com a Maria e o Eduardo. Porque uma pessoa minha que o não é difícil, né? Eu lembro quando eu estava no trabalho, eu estava com meu pai, né? Não, eu ficava lá. Ai, papai, deixa. E fazia caras e voltas, né? E ele, não. E a gente vai fazer isso com a Maria, meu Deus. Ela é a minha miniatura da Daniela, né? Então, ela fica, às vezes ela consegue vencer a gente no cansaço, porque eu falo, não, melhor fazer. Mas a gente tem que lembrar que Deus ele diz não para nós. E nós não queremos aceitar o não de Deus. O não de Deus é doloroso. O não de Deus a gente não quer aceitar. A gente fica lá: ai Deus, eu sou filha. Ai Senhor, eu vou lá na igreja, eu te sirvo, e começa a arrumar todas as justificativas de Deus. Onde que Deus fala não, na Bíblia? Em 2 Coríntios capítulo 12. A Bíblia nos traz que foi dado a Paulo o espinho na carne. E a Bíblia fala que ele roga, ele clama a Deus por 3 vezes para que o Senhor tirasse aquele espinho dele. Porém, a resposta do Senhor foi o quê? Que a minha graça te basta. Aqui foi o quê? Foi um não. Não vou fazer mal. Não vou tirar. Você vai passar, você vai chorar, você vai passar situações difíceis, mas a minha graça te basta. A resposta para Paulo foi não.
Talvez para você o Senhor te disse muitos, te disse espera. Mas quando Ele te deu não, foi doloroso. E você acha que Deus não te respondeu. Mas Deus, Ele respondeu sim. Ele respondeu sim, espera e não. É que a gente está acostumado a sempre ter o sim. Nós não sabemos lidar muitas das vezes com a frustração, com não. Mas em todas as respostas, sejam elas sim, não e espera, Jesus continua conosco. Com Jesus, nós vamos chegar no outro lado da margem. E com essas respostas, com sim, com não, com espera, nós podemos recomeçar. Para mim, esse ano é recomeçar. Acho que eu falei muito recomeçar aqui hoje. Exato, só não colocou no meu coração. Recomeçar. Então, independente das respostas, nós podemos recomeçar. Nós podemos prosseguir. Nós podemos continuar perseverando. Mesmo que muitas vezes não compreendemos o não de Deus. Mesmo que muitas vezes não compreendemos esperar do Senhor. Nós precisamos aceitar as respostas dele. Porque em todas elas nós temos o cuidado do Pai. Amém? Para concluir, o que vocês colocaram de pé? O interessante é que o fato de Jesus estar no barco não livrou os discípulos da tempestade. Esqueci de agradecer meu irmão, pedi para ele ficar ali tocando, né? E ele humildemente aceitou, né? Deus abençoe. Então vamos lá, para concluir. O interessante é que o fato de Jesus estar no barco não livrou os discípulos da tempestade. Em meio à dor, Jesus está no barco. Quando as portas se fecham, Jesus está no barco. Aleluia. Quando eu não vejo saída, Jesus está no barco. Quando a enfermidade chega, Jesus está no barco. Quando a resposta de Deus é não, Jesus está no barco. Jesus continua no barco. Quando você pensa em desistir, lembre-se, Jesus está no barco, não é você. Quando o milagre não chega, Jesus continua e continuará no barco. Sabe por quê? Milagre que você esperou não chegou, não veio até você, mas você é o milagre, porque você tem vencido, apesar do milagre que você tomou não ter sido alcançado. Você é o milagre. E eu creio nessa noite que Jesus está repreendendo o vento e ordenando que o mar se aquiete. Confie no Senhor. Entregue o seu barco a Ele nessa noite. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Mesmo que o mar, se você puder fechar os seus olhos. Aleluia. E mesmo que puder imaginar ali na sua mente um mar impetuoso. Mesmo que esse mar esteja impetuoso, mesmo que as ondas estejam altas, Jesus, Ele acalma a tempestade. A tempestade vai cessar, meu irmão e minha irmã. O arco-íris vai aparecer para te lembrar da promessa que Ele te fez. O sol vai voltar a brilhar e você vai chegar do outro lado da margem. Aleluia. O arco-íris vai aparecer. O sol